Então, mais um problema envolvendo a segunda lei da termodinâmica. Agora a gente tem uma proposta de uma usina termoelétrica de 500 megawatts. Os condensadores devem ser resfriados com a água do rio. Tem uma figurinha mostrando a termoelétrica aqui. A temperatura máxima do vapor é de 550 graus Celsius. E a temperatura nos condensadores será de 45 graus Celsius. Adotando que a usina irá operar em um ciclo de Carnot, estime o aumento da temperatura do rio a jusante da usina. Okay? Bom, o primeiro passo, então, será calcular o rendimento do ciclo de Carnot. Um rendimento do ciclo de Carnot pode ser calculado pela expressão 1 menos TL sobre TH. O TL, então, é a temperatura da fonte fria, onde a gente vai rejeitar calor. Então, os condensadores estarão rejeitando calor para o rio a 45 graus Celsius. Vamos, então, converter esses 45 graus Celsius para Kelvin. E eu tenho aqui o calor da usina será fornecido a 550. Okay? Isso nos dá, então, rendimento de 61% ou 61,4%. Ok? Bom, eu tenho então 500 megawatts de energia a ser produzida, ok? Então, o meu rendimento também pode ser escrito como o calor, o trabalho dividido pelo calor que entra, ok? Então eu vou ter ali meu calor que entra vai ser igual então o trabalho dividido pelo rendimento, ok? Se eu tenho 500 megawatts a ser produzido, dividido aqui por 0,614, eu tenho que fornecer para essa usina 814,85 megawatts, ok? Bom, e se eu fizer o balanço, então, no motor de Carnot, a gente tem que o QL, que é o calor que vai ser rejeitado para a fonte fria, vai ser o QH menos o trabalho. Okay? Então, isso vai nos dar que eu preciso rejeitar 814 menos 500 de calor para 314,8 megawatts. Essa é a energia que eu vou rejeitar aí para o rio. Okay? Bom, para descobrir então a temperatura que o rio vai aumentar, eu preciso aplicar então a primeira lei da termodinâmica agora para o rio, né? Vamos considerar aqui essa região aqui como a nossa entrada e aqui a nossa saída, ok? Aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2, ok? Então, se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, a velocidade na entrada e na saída é a mesma, então podemos considerar as variações de energia cinética na entrada e na saída. Além disso, a altura do rio é muito próxima da entrada, né? Provavelmente o desnível aqui do rio vai ser da ordem de centímetros, ou poucos metros, se comparado aí com a energia, com a entalpia, essa variação é pequenininha. Então, eu não tenho trabalho, só vou ter entrada de calor. Eu posso escrever aqui calor cedido para a água, se é vazão máxima de água, vezes a diferença de entalpia na água. Ok? Bom, eu posso usar então a propriedade CP, lembrando que o CP é o ΔH ΔT, então eu ficaria aí com vazão máxima da água, CP ΔT. Esse ΔT aqui é o que o enunciado está me pedindo, correto?
Bom, para isso, antes de eu calcular meu CP, eu precisaria calcular a minha vazão mássica, né? A minha vazão mássica, ela pode ser a vazão volumétrica, né? Vezes a densidade. E a vazão volumétrica é velocidade vezes a área. Então, velocidade vezes a área vezes a densidade vai me dar minha vazão mássica, vezes o CP, vezes a minha diferença de temperatura. Então, a minha diferença de temperatura vai ser o calor rejeitado dividido pela velocidade vezes a área, vezes ρ, vezes o CP. Ok? Eu tenho, então, 314,8 megawatts. Minha velocidade é 10 metros por minuto, então 10 metros dividido por 60 segundos. Ok? Vezes a área. Eu tenho 60 metros ali de largura por 8 de profundidade, então 60 vezes 8. Bom, o ρ da água. O CP da água a gente olha na tabela A5. Então na tabela A4. Na tabela A4 nós temos aqui o ρ da água de 997 e um CP de 4,18. (997) 4,18. Não coube a unidade ali. Bom, mas se a gente checar nossas unidades, aqui eu vou ter metro com metro com metro, vai dar metro cúbico, corta com esse metro cúbico. Nós vamos ter o CP é quilojoules por quilograma, Kelvin. Quilojoules por segundo vai me dar quilowatt, então eu vou colocar esse 314,8 como 314,8 mil quilowatts. E aí o quilowatt corta com quilowatt, vai sobrar só o Kelvin aqui como diferença de temperatura. Nós temos então 314 mil dividido por 10 vezes 60. Nós temos aí então uma diferença de temperatura de 0,94 graus Celsius. Então meu ΔT 0,94 Kelvin ou Celsius, que é a mesma coisa. Ok? Então, gente, até a próxima.